Gente, na semana passada nós vimos várias manifestações dos professores buscando salários mais justos. Então, em apoio à classe dos professores, eu inicio a semana conversando com a pedagoga e professora Ivana Vicentim, que também é coordenadora do curso de pedagogia das faculdades de Santa Cruz. Professora Ivana, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia ouvintes. Bom dia, professora, quero agradecer a sua participação aqui no programa Mídia para Essas Coisas, que está sendo transmitido ao vivo para vários municípios do estado do Paraná. E professora, eu lhe pedi que viesse aqui conversar conosco sobre esse assunto de educação, especialmente como forma de ressaltar o trabalho do professor, que cada vez mais compartilha da vida das crianças e do adolescente. E os pais, professora, os pais estão trabalhando cada dia mais, né? E com isso as crianças permanecem mais tempo nas escolas. Os professores sentem isso eles sentem isso, professor, ou eles não sentem? Olha, na verdade sentimos sim. Nós que trabalhamos, então trabalho no segmento do ensino superior na Faculdade de Santa Cruz e também no ensino fundamental aqui no Colégio Medianeira. Então, a gente sente isso muito fortemente. Os pais cada vez com menos tempo, né, de orientar os filhos, e aí fica a escola uma sobrecarga maior com relação à parte educacional e também à parte formativa. Os profissionais hoje da educação, infelizmente muito pouco valorizados, ainda lhe cabe uma tarefa que estende ao seu trabalho de sala de aula, de escola, que acaba, na verdade, assumindo tarefas também nesse aspecto de formação, no sentido de princípios, valores. Mas a gente também faz esse papel com muito carinho e atenção junto às nossas crianças e jovens. Certo, por isso, professor, eu tenho aqui algumas perguntas sobre os limites e referências para as crianças e os adolescentes. Vamos lá, professora? Pois não, estou à disposição. Então tá, primeiramente, como a senhora vê a realidade de hoje e a educação de crianças e adolescentes? Bom, justamente nós estamos falando, né? Estamos vivendo uma realidade no momento da nossa história de grandes contradições, até uma realidade que ao mesmo tempo há um grande desenvolvimento da tecnologia e ao mesmo tempo fala-se da necessidade de nós retomarmos algumas coisas básicas da vida, né? A questão da família, do trabalho, do lazer. Então a ideia de que hoje se consegue tudo também tão facilmente, que a criança ou jovem cresce com a ideia de que tudo é mais fácil, e aí seu comportamento acaba na verdade revelando um aspecto assim de permissividade maior, muitas vezes até de desrespeito. Então, nós vivemos um momento que os espaços e tempos entre a convivência adulto e criança muitas vezes não são muito saudáveis, né? E aí, ao mesmo tempo, há uma importância muito grande de a gente prezar por boas referências, né? Então nós estamos vivendo um momento de grandes desafios aí, nós adultos nessa relação com as crianças e jovens, eu diria. É verdade. Professora, há muitos estímulos que podem dispersar e desviar a atenção de nossas crianças e jovens para caminhos difíceis de lidar, como por exemplo o consumismo. Professora, na sua opinião, como os pais podem lidar com isso? Então, levando em conta essas características que da comunidade, da sociedade que a gente vive, para educar nossas crianças não tem sido uma tarefa muito fácil, não. Então é preciso que os adultos tenham muita paciência, ao mesmo tempo usem do diálogo, de regras claras e combinados. Na verdade, a gente tem que ser bem persistente naquilo que a gente acredita que esteja sendo, né, o melhor, claro, sempre com diálogo com essa criança e o jovem, que nós fiquemos mais atentos aos nossos filhos, alunos, às reações, se eles mudaram repentinamente de comportamento, saber de seus colegas, grupos de amigos, saber para onde vão, com quem vão. Essa questão que você aborda, a questão do consumismo, a orientação que eu dou é que os pais sejam claros com o que se pode ou não comprar. O filho, desde pequeno, ele já acaba percebendo com quem que ele vai ganhar mais, né? Se é com alguém da família. Então, aí é preciso que ele fique
claro para ele, né? Se aquilo que a gente vai comprar tem um valor condizente com a qualidade do que se espera. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo apelo de marcas, e aí os pais às vezes se deixam levar também em atender os filhos e caem em dívidas, em prestações intermináveis, né? Então a intenção é que a gente consiga deixar claro, combinar claro o que se pode e o que se não pode, até onde pode ir essa aquisição, né? Para não cair num consumismo que daí não vai ter muito fim, né? Aí quanto mais eles vão crescendo, mais eles vão exigindo mais coisas. É verdade. E professora, como a escola pode também ajudar os pais ou os responsáveis na formação das crianças e dos jovens de hoje? Então, nas escolas, junto com a parte educativa que nós estamos falando, né, a parte educacional, a boa parte das escolas, eu diria a maioria, preza, né, por primar em trabalhar ideias, princípios claros de cidadania. Questão de direitos e deveres, o cuidado com o outro, respeito, ser firme também com relação à intolerância, ao preconceito. Isso é algo muito sério, né, que nós precisamos trabalhar muito claramente. O bullying, né, Exato. Isso acaba aparecendo muito na convivência coletiva na escola. Então é importante que fique claro. E a escola tem um papel, né? A escola tem um papel que é do espaço da escola. Esse papel não substitui totalmente o papel da família. E nós vamos precisar formar uma forte parceria aí, família e escola, quando precisar de algum aspecto aí direcionado para uma criança, algum jovem, né? É verdade. Professora, muitas pessoas se queixam que a tecnologia, a TV, a internet, tem contribuído em divulgar muita violência, muita agressividade. Será que isso não é prejudicial? E o que a senhora orientaria as famílias a respeito? Nossas crianças e jovens hoje estão vivendo nessa comunidade, nessa sociedade em que a violência é, infelizmente, muito presente. Então a gente vive muito a sociedade de medo, né? Do medo. As crianças e jovens crescem nesse meio, né? E banaliza. Isso fica muito evidente, a violência fica banalizada. E isso é preocupante. Eu diria que nós, pais, precisamos orientar as crianças e, por extensão, as escolas, que tomem alguns cuidados, né? Alguns cuidados básicos. Por exemplo, não falar com estranhos, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar uma ideia de ter bons exemplos, né? Até nas escolas, na própria família, alguém que conseguiu algo no sentido positivo, procurando dar bons exemplos. Também procurar não ver ou falar só sobre coisas de violência em casa, porque isso acaba ficando, a gente sabe que isso está muito forte no dia a dia, e a gente tem que tomar alguns cuidados aí, né? De repente, só assistir programas e fazer comentários, só se fale sobre violência, nós estamos, na verdade, reforçando essa ideia dentro de casa, né? E é importante que a gente mostre exemplos de boa convivência, de respeito. Isso é importantíssimo que a gente reverta um pouco esse quadro aí. É verdade. E, professora, e como a senhora avalia essa grande exposição que muitas crianças e jovens têm feito nas redes sociais, divulgando fotos, detalhes de suas rotinas? Pois é, Marcos, esse é um aspecto que preocupa bastante e acaba muitas vezes refletindo nas escolas essa situação. Por exemplo, nós temos que tomar um cuidado, nós temos que monitorar de alguma forma. Eu sei que isso não é fácil nessa rotina frenética que a gente está, mas cuidar, orientar os nossos filhos que não divulguem fatos da rotina na internet, nos seus telefones. Hoje eles postam muitas fotos. E aí nós temos que tomar alguns cuidados com relação a essa exposição. Nós temos que orientar, tanto família em casa quanto na escola também, para eles cuidarem um pouco mais com relação a isso. Está ficando muito forte essa ideia de eles acharem que eles não estão expostos, ficando, né,
no computador ou no telefone, mas eles acabam se expondo e muitas vezes isso se espalha de tal forma que fica difícil depois de retomar, né, essa imagem, a boa imagem do filho, da filha. É algo preocupante aí. Professor, então como lidar com os limites para que essas crianças e jovens, numa realidade em que pouco se valoriza a família, os mais velhos? Pois é, nós adultos temos nos deixado levar por uma rotina de trabalho, muitas vezes, e não deixamos um tempo, mesmo que pequeno, para fazermos um passeio, irmos na casa de uma pessoa mais velha. Quando eu falo família, não penso só pai, mãe, filho, não. Nós temos diversas composições de família. E aí nós temos sempre as pessoas mais velhas que podem servir de grande referência para os nossos jovens e crianças. Então, fazer um passeio, um piquenique, uma refeição junto, nós de alguma forma valorizarmos aquela história de vida daquela pessoa mais velha, dela ser uma referência, uma boa referência para essas crianças e jovens. Eu daria essa dica, né? Essa seria a minha grande orientação. Professor, para finalizar, e nós, os adultos, como podemos ser boas referências, bons exemplos para nossas crianças e jovens? Então, na verdade, até agora, no final do ano, houve uma palestra, veio um psicólogo divulgar um material dele aqui, é um psicólogo americano, Daniel Goleman, e ele fala, até numa entrevista também numa revista de grande circulação nacional, que está faltando a gente trabalhar com foco, né? Foco para os nossos filhos. Eu acrescentaria essa ideia de foco e concentração, trabalhar um projeto de vida, né? E aí seria nós podemos ser boas referências, bons exemplos para nossas crianças e jovens. Muitas vezes nós falamos, ou às vezes num tempo que nós tenhamos em casa com eles, nós voltamos a falar de coisas ruins, né, do dia a dia. Falarmos bem dos nossos trabalhos, não é sempre, claro que a gente está bem com isso, mas falar bem, dando bons exemplos do aluno, do jovem ter uma boa referência no sentido de futuro, de projeto de vida, uma questão de profissão, que valorizar o estudo, valorizar o que ele fez de bom, né? Seria, né, dentro dessa ideia, procurar dar bons exemplos, lembrar de bons exemplos, seja na sua família, na sua vizinhança, de boas iniciativas, e também nós darmos bons exemplos. E claro, regras claras, cuidado com o nosso filho, com o nosso jovem. Isso não é fácil, mas nós precisamos persistir nessa ideia de conseguirmos trabalhar com a formação de melhores jovens, melhores crianças para melhorar a nossa sociedade de modo geral. É verdade. Professora, muito bom falar com a senhora. Quero agradecer às faculdades de Santa Cruz por dispensá-la para estar aqui conversando conosco sobre esse assunto que é tão importante e merece toda a nossa atenção. Eu que agradeço, estou à disposição. Quando precisarem, estamos à disposição. Eu agradeço e um bom dia. Bom dia, professora. E ótima semana também. Obrigada, igualmente. Tá aí, gente. Essa foi a professora Ivana Vicentim, das faculdades de Santa Cruz, ela que é coordenadora do curso de pedagogia. Então tá aí as faculdades de Santa Cruz, sempre colaborando com o programa Amiga para essas coisas, com seus melhores professores, com toda a sua infraestrutura. Então, e gente, na segunda-feira que vem, as faculdades de Santa Cruz vêm nos ajudar